Oi, vamos lá, vamos voltar aí para o nosso estudo, ainda trabalhando com a classificação dos atos administrativos. No nosso último encontro, a gente estava falando sobre atos enunciativos. Eu fechei falando com você dos atos enunciativos, que são aqueles que indicam um juízo de valor. E eu te dei exemplos de pareceres. Vamos passar rapidinho por cada parecer desse para você ter ideia do que se trata. Um parecer, você já sabe que é um ato enunciativo, indica um juízo de valor, uma opinião acerca de uma matéria que é levada ao estudo. Então você tem o parecerista e você tem a autoridade que tem que decidir, que tem que praticar o ato. Essa autoridade chega e fala assim, bom, vou pegar esta matéria e vou levar a estudo. Vou entregar para o parecerista e ele vai me fazer um juízo de valor, um estudo acerca desta matéria. Porque às vezes é por uma questão de zelo, mas às vezes a própria lei diz que há necessidade da presença do parecer. Vem aqui então. O que é um parecer facultativo? O nome já te diz. Se é facultativo, ele não é obrigatório. Ou seja, ele não é obrigatório para a formação daquele ato final. Pode ou não o parecer ser solicitado pelo administrador. Então, o administrador, muitas vezes, ele não tem a obrigatoriedade de solicitar o estudo de uma determinada matéria, mas ele faz por questão de zelo. Ele faz porque ele quer esmiuçar aquela matéria, ele quer se aprofundar mais naquela situação. Então, ele solicita um parecer. Esse parecer vem, que é um estudo acerca da matéria que foi levada lá para o parecerista. Mas ele não tem cunho decisório, ele apenas vem para clarear alguma situação para o administrador. Esse parecer, por ser facultativo, ele não integra a formação do ato. A ausência desse parecer não traz qualquer vício de forma para aquele ato que vai ser praticado pelo administrador, ok? Esse é o facultativo. Diferente do obrigatório. Se eu digo que ele é obrigatório, é porque é necessário a presença daquele parecer para a prática do ato X pelo administrador. Então, se você for lá no artigo 38 da Lei 8666 de 93, a Lei 8666 de 93, ela trata das licitações, dos contratos administrativos, né? E o artigo 38 fala da necessidade da edição de um parecer, da apresentação de um parecer. Perceba, esse parecer, ele faz parte da formação do ato final. Há necessidade desse parecer. Isso está ligado à parte de dispensa de licitação. Então, tem a necessidade desse parecer. O parecer não tem cunho decisório. Nesse caso, ele não vincula a autoridade, mas ele é obrigatório para a formação do ato. Se esse parecer não for apresentado, esse ato tem um vício no seu elemento forma, ok? Ele é obrigatório, mas eu não estou dizendo para você que ele é vinculante. Ele é obrigatório porque ele tem que fazer parte da formação do ato final. Apenas isso, mas ele não vincula, a autoridade decisória não está presa ao parecer. Ele pode até se manifestar com base no parecer, mas ele não está preso a esse parecer, ok? Sabe aquele relatório do PAD, que é apresentado pela comissão opinativa, que tem que fazer parte de todo aquele procedimento do processo administrativo disciplinar? E aí a autoridade decisória pode decidir de acordo com o parecer ou contrário ao parecer, claro, motivando o porquê da decisão em contrário? É isso. O parecer tem que estar lá, o relatório tem que estar lá, aquele ato tem que estar no meio da formação daquele ato final, ok? Parecer normativo, esse aqui é bem interessante. O parecer, ele continua sendo um juízo de valor acerca de uma determinada matéria e, em princípio, ele não tem cunho decisório. O parecer normativo aqui, ele não é, essa normatividade não é característica própria do parecer. É a autoridade que solicitou o parecer que dá esse rótulo de normatividade ao parecer. Olha só, eu tenho que decidir sobre determinada matéria, mas eu quero aprofundar mais aquele estudo, quero saber mais sobre aquela situação. E aí eu peço o parecerista para fazer um estudo acerca daquela matéria que me interessa. Quando o parecer chega para mim, nossa, ele é tão perfeito, ele é tão aprofundado, ele esmiuçou tanto a matéria, ele detalhou tanto, que ele passa a ser, para mim, administrador, que vou dar
a decisão final, que vou ter que praticar aquele outro ato administrativo. Para o administrador, aquele parecer, ele é tão forte que ele passa a ser uma regra geral para todos os outros atos que venham a ser praticados diante de uma situação análoga àquela que originou o parecer. Então, olha só, eu tenho que decidir, peço um parecer sobre a matéria X. Esse parecer é tão bom que eu começo a usar ele como fundamentação para todos os outros atos que eu tenho que praticar daqui para frente e que estejam ligados a essa situação fática, objeto do parecer. Então, sou eu, administrador, que dou essa característica, esse rótulo de normatividade. Não é o parecer que tem um rótulo de normatividade. É que o parecer é tão bom que ele passa a ser, para mim, uma regra geral. Ele passa a ser uma orientação, melhor dizendo, uma orientação geral para todos os outros atos que eu tenha que praticar que estejam quando eu estiver diante de uma situação análoga como essa daqui, que fez surgir esse primeiro parecer, que eu dei a ele o cunho de normatividade. Mas não é uma característica do parecer, é o administrador que dá essa característica, esse rótulo de normatividade, ok? Vinculante. O parecer vinculante, ele faz aqui uma inversão de status aqui, né? Por que acontece? Se ele é vinculante, ele vincula a autoridade decisória. Então, até então a gente vinha falando que o parecer não tinha cunho decisório, ele era apenas uma opinião, ele era apenas um juízo de valor acerca de uma matéria que foi levada a estudo. Então ele não vinculava, a autoridade decisória não estava presa àquele parecer. Ele poderia ser normativo, ele poderia ser obrigatório, ele poderia ser facultativo, mas ela não está vinculada. Ela utiliza o parecer se ela quiser. Já no parecer vinculante é diferente. Olha a palavra, vinculante. Então, ele vincula a autoridade decisória, ok? Então, há um parecer aonde a autoridade decisória vai ter que agir de acordo com esse parecer. O parecer da AGU, o 051, que trata das agências reguladoras em âmbito federal, ele é um parecer que ganhou caráter vinculante. Então, a administração, quando tem que tratar daquela matéria em relação a agências reguladoras, vai ter, em âmbito federal, vai ter que se basear nesse parecer da AGU, que fala sobre a possibilidade de recurso hierárquico impróprio, mesmo sem previsão legal, que fala da possibilidade da avocatória pelos ministros e pelo chefe do executivo, mesmo que não haja uma hierarquia entre a administração direta e aquela agência reguladora, que é uma pessoa jurídica criada aí para uma autarquia, né, especial criada para regulamentar, controlar aquelas pessoas no âmbito de direito privado que prestem serviços públicos ou que atuem na parte de exploração de um bem público, como é o caso de petróleo. Enfim, aquele parecer 051 da AGU, ele é um parecer vinculante. Olha, a lei, o ordenamento jurídico vai dizer esse parecer é vinculante. Então é uma exceção, porque o parecer em regra ele não é vinculante, mas ele pode ser vinculante. E quando ele é vinculante, ele vincula, óbvio, olha, já te explica, é autoexplicativo, ele vincula a autoridade decisória. Então a autoridade decisória ela não tem liberdade aqui, ela vai ter que se basear no parecer. Então é que como se trocasse aqui, fizesse uma inversão de status. O parecerista que passa a decidir e a autoridade decisória só acompanha. Nesse caso, perceba aqui uma coisa. Qual o efeito importante disso? É que nesse caso você poderia ter uma responsabilidade solidária entre o parecerista e entre a autoridade decisória. Claro, porque se é o parecerista que dá o cunho de decisão a esse parecer, então você poderia ter aí uma responsabilidade solidária, coisa que não ocorre normalmente diante de um outro parecer que não seja vinculante, porque o parecerista ele dá apenas o seu juízo, uma opinião acerca da matéria, ele não decide nada, a autoridade é que vai verificar se vai ou não querer se utilizar daquele parecer. Claro, salvo se você percebe
que mesmo naquele parecer que não é vinculante, o parecerista tinha a intenção de praticar um ato de improbidade em conluio com a autoridade decisória. Aí já é uma outra situação. Mas a regra é não haver responsabilidade solidária do parecerista, mas num parecer vinculante você acaba tendo a possibilidade dessa responsabilidade solidária, ok? Então, depois que a gente abriu esse parêntese grande aí falando de pareceres, vamos seguir com a nossa classificação. Eu vou falar de espécies de ato administrativo. Isso aqui é bem interessante, isso é sempre solicitado em prova. Espécie de ato administrativo. O primeiro deles que eu te apresento é o decreto. Decreto você já tem que saber que é um ato administrativo exclusivo do chefe do executivo, seja de âmbito federal, seja de âmbito estadual, seja de âmbito municipal. Ato exclusivo do chefe do executivo. É a forma escrita como manifesta a sua vontade. Competência administrativa específica. Por quê? Porque é de competência exclusiva do chefe do executivo. Podem ser gerais ou individuais. Então, eu posso ter um decreto geral, que é um decreto regulamentar. Por exemplo, a gente tem uma lei que trata da possibilidade de transporte gratuito no município do Rio de Janeiro. É o passe livre, né? É a lei 3.167 de 2000, salvo engano. Tem uma lei que trata da possibilidade do transporte público em âmbito municipal para determinada categoria de pessoas. Por exemplo, pessoas que sejam portadoras de doenças crônicas. Só que existe dois decretos, ou um decreto, se eu não me engano, que vem tratar de doenças crônicas. Ou seja, um decreto que vem esmiuçar, complementar a lei. O decreto executivo, o decreto regulamentar. Ele é, então, de cunho geral, abstrato, impessoal. Ele é para uma gama de pessoas, para um grupo de pessoas indeterminado, mas que estejam numa mesma situação jurídica. Ah, são os estudantes da escola pública, são os portadores de doenças crônicas, são as pessoas idosas acima de 65 anos, e assim vai. Então, é um decreto regulamentar. Então, ele pode ter o quê? Um cunho geral. É um decreto executivo, aquele do 84.4 da Constituição, ok? Ele vem regulamentar, ele vem complementar a lei. Então, ele está subjacente à lei, ele é um ato secundário. Mas esse decreto pode ser individual. Lembra daquele decreto expropriatório que eu te falei, do artigo 6º do Decreto-Lei 3365 de 41? Ele é um decreto individual. Um decreto que tem um destinatário único. Vou desapropriar o bem da Cláudia. Coitada da Cláudia, vai ter o bem desapropriado. Esse ato tem como destinatário a Cláudia. Ele é um decreto individual. Ok? E aí eu puxo para você o seguinte: existe decreto autônomo no nosso ordenamento jurídico? Existe esse poder normativo autônomo dado ao executivo? Existe? Ou essa coisa de poder normativo autônomo é só do legislativo, que é aquele que tem a função típica de inovar na ordem jurídica? Bom, quando eu falo de decreto autônomo, você já tem que ir para o seguinte: olha, um decreto regulamentar está lá no artigo 84.4 da Constituição Federal. Esse aqui não tem discussão. Esse é o poder regulamentar, é a prerrogativa dada à administração pública. Ela pode editar atos de cunho geral, abstrato e impessoal. Para o quê? Para complementar a lei, para dar execuibilidade a essa lei, para esmiuçar essa lei, para explicar a lei. Então, você sabe que ele é um ato secundário e tem a sua legitimidade, o seu fundamento na lei. Então, o decreto regulamentar, ou o decreto normativo, o decreto executivo, aquele lá do 84.4 da Constituição, ele é um ato secundário. Ele tem a sua legitimidade, o seu fundamento na lei, porque ele vem complementar a lei, ele vem esmiuçar a lei, ele vem explicar a lei. Quanto à possibilidade, à existência desse decreto, não se discute.
Não se discute, é um poder dado ao executivo, é a função atípica do executivo editando atos gerais, impessoais e abstratos, porque isso é uma função típica do legislativo, mas é uma prerrogativa dada ao administrador, é o chamado poder normativo, regulamentar. Quanto a esse não há problema nenhum. O problema é o chamado decreto autônomo. Aí eu digo para você assim, vai lá na sua Constituição, se você está estudando, você está com a lei do seu lado, né? Se estiver dormindo, acorda. 84, 6A da Constituição. Olha só, majoritariamente não se aceita a possibilidade aí do decreto autônomo, né? Porque o que existiria seria apenas o decreto regulamentar. Mas existe exceção. E essa exceção é fundada em quê? Fundamentada no quê? Vai lá no seu artigo 84, 6A, porque esse aqui é considerado pela doutrina e pela jurisprudência como um decreto autônomo. Ou seja, se ele é autônomo, ele não tem lei anterior. Ele não está preso a lei nenhuma. Há um vácuo legislativo aqui. Então, esse decreto aqui, esse carinha aqui, ele tem a sua legitimidade direto na Constituição. É o caso do artigo 84, 6A. Sabe por quê que pode ser considerado esse decreto autônomo, esse decreto do artigo 84, 6A como autônomo? Porque a emenda constitucional 32/01, a emenda constitucional 32/01 retirou a palavra lei do artigo e colocou o decreto. Ou seja, no artigo 84, 6A, você verifica que a administração, através de um decreto, pode organizar-se. Opa! É um decreto autônomo, porque não precisa de uma lei anterior para ser apresentado esse decreto. Então, hoje, você tem a figura de um decreto autônomo na Constituição, quando você se depara com o artigo 84, 6A, porque a emenda constitucional 32/01 tirou a palavra lei e botou a palavra decreto, ou seja, legitimou o administrador, através de um decreto autônomo, praticar aqueles atos previstos na linha A. O Carvalhinho diz assim, não, isso aí não é um decreto autônomo nada. Isso é apenas um decreto organizacional, ou seja, é um decreto que não gera efeitos para terceiros. Então ele não pode ser considerado um decreto normativo autônomo, ele seria um decreto organizacional. Isso é um posicionamento do Carvalhinho. Então, a regra é o decreto regulamentar, decreto executivo. Mas, por exceção, a gente pode ter o chamado decreto autônomo, devido à alteração que a emenda constitucional 32/01 fez no artigo 84, retirando a palavra lei e deixando a palavra decreto. Então, esse decreto autônomo é aquele que tem fundamento e legitimidade direto na Constituição, possibilitando, se for o caso, de um controle concentrado de constitucionalidade, coisa que não pode acontecer diante de um decreto regulamentar, porque ele tem como fundamento a lei. Ele pode ser, no mínimo, ilegal e a lei inconstitucional. Se ele for inconstitucional, ele vai ser por arrastamento, ok? Então, tem sim a possibilidade do decreto autônomo como exceção e está lá no artigo 84, 6A da Constituição, ok? Seguindo depois aí desse parênteses imenso falando sobre decreto, mas é importante. Daqui a pouquinho a gente vai estudar poderes e a gente vai falar de novo um pouquinho desse poder regulamentar, né? Seguindo. Agora, você aprendeu o decreto, já foi. Resoluções. É uma espécie também de ato administrativo. São atos normativos gerais ou individuais. Atos de competência exclusiva das mais altas autoridades da organização da administração. Então, são aqueles atos praticados pelos ministros de Estado, pelo presidente dos tribunais, pelos secretários do Estado.
Então, resoluções são atos normativos gerais e individuais, atos de competência das mais altas autoridades da organização da administração pública. Você sabe que a administração pública, ela se organiza de forma escalonada. E pela classificação do Eli Lopes Meireles, você tem aqueles órgãos que são órgãos independentes, que são órgãos autônomos, que são órgãos superiores e que são órgãos subalternos. Ou seja, essa galera aqui, os ministros e secretários, por exemplo, estariam aonde? Estariam aqui nos órgãos autônomos que devem obediência, que estão subordinados aos órgãos independentes. Então, o que acontece? As resoluções, elas são atos dessas pessoas que estão num patamar alto ali dentro da organização da administração pública. Já o alvará é uma outra espécie de ato administrativo, é um instrumento formal expedido pela administração e expressa a aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa atividade. Exemplo, alvará de licença, alvará de autorização. Então, você quando quer abrir um determinado negócio e você precisa daquele alvará de funcionamento, licença para o seu estabelecimento, olha aqui, ó, alvará. É um instrumento que se é utilizado para o quê? Expressar a aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa atividade. Você, particular, bate a porta da administração pública e diz assim, olha, eu quero aqui abrir aqui um negócio, eu preciso, né, de um alvará de funcionamento, porque se eu não tiver esse consentimento estatal para desempenhar determinada atividade, eu vou estar atuando de forma ilegítima e posso sofrer sanções por causa disso. Se eu quero vender biscoitinhos que eu trago lá de São Lourenço, ali na esquina da Doc Lobo, eu preciso de uma autorização do poder público. Então tem que ter aquele papelzinho que o pessoal plastifica e tem lá autorização. É isso, alvará de autorização, alvará de licença. Alvará é um ato aqui formal que vai demonstrar a manifestação do poder público consentindo a você aquilo que você solicitou para o desempenho de uma atividade. Alvará de autorização, alvará de licença. Seguindo ainda dentro de classificação. Licença, então, a gente está falando tanto de licença, autorização, permissão, vamos lá. Licença é um ato vinculado. Não há margem de liberalidade ao administrador, onde a administração pública legitima o exercício de uma atividade. Exemplo, licença para construir, dirigir, exercício de profissão regulamentada. Licença, então, é um ato vinculado. Por quê? Porque tem que observar o que a lei diz. Se o particular solicita a licença ao administrador e ele preenche os requisitos da lei, ele tem direito subjetivo à concessão desta licença. Se for o caso, ele pode até impetrar mandado de segurança, ok? É um ato vinculado. Se ele é vinculado, ele só pode ser anulado ou cassado, ok? Não se fala em regra em revogação de licença. Só toma cuidado no caso da licença para construir, no entendimento do STF em alguns julgados, que a licença para construir, apesar de ser um ato vinculado, poderia ser revogada antes de iniciada a obra por uma questão de interesse público relevante, ok? E a doutrina chama isso não de revogação, ela chama isso de desapropriação do direito de construir. Então toma cuidado, a licença é um ato vinculado, só deve ser no momento que a administração quer extinguir este ato, ou ela vai anular ou ela vai cassar. Vai anular quando o vício de legalidade for na origem. Vai cassar quando o vício de legalidade for durante a execução do ato e praticado pelo destinatário do ato. Lembra?
anulação efeito ex tunc, cassação efeito ex nunc. Não se fala em revogação de licença porque ela é um ato vinculado e ato vinculado em regra é irrevogável, salvo licença para construir diante do entendimento do STF que poderia ser revogada, gerando até indenização ao proprietário por uma questão de interesse público superveniente, relevante, e aí ela poderia ser revogada. Fato que muito criticado pela doutrina, porque seria uma atecnia, porque se licença é ato vinculado não se deve falar em revogação, e se fala em revogação não se fala em indenização. Por isso que a doutrina diz desapropriação de um direito. Que direito é esse? Desapropriação do direito de construir, ok? Permissão. As permissões, como ato discricionário precário, por meio da qual a administração pública legitima o exercício de uma atividade ou uso de bem público. Como ato, restou apenas o uso de bem público, que não é alcançado pela Lei 8987 nem pelo artigo 175 da Constituição. Pode ser, contudo, condicionada, chamada de contratual, porque o poder público cria limitações. Nesse caso, a discricionariedade ficará mitigada. Vamos dissecar isso aqui. Permissão é um ato discricionário e precário. Ó, não tem nada de vinculado, não tem nada na lei. É a forma que a administração pública legitima o exercício a utilização de um bem público, por exemplo. Essa é ato administrativo. Permissão de uso de bem público é ato administrativo. Permissão de serviço público não é ato administrativo. Tem natureza contratual e tem fundamento no artigo 175 da Constituição e na Lei 8987 de 95, que trata das regras gerais de concessão e permissão de serviço público. Ok? Está lá no artigo 2º, inciso 4 e artigo 40 da lei, fala sobre permissão de serviço público. Então, como ato administrativo precário e discricionário, permissão de uso de bem público. Agora, permissão de serviço público tem natureza de contrato administrativo. Então, olha só, tem fundamento no artigo 175, que fala da delegação do serviço público por concessão ou permissão, precedido de licitação, e tem a Lei 8987 de 95, que trata das concessões e permissões. Artigo 2º e 4º e artigo 40 fala da permissão de serviço público. Autorização de uso é um ato administrativo unilateral, discricionário e precaríssimo, através do qual transfere-se o uso de bem público para o particular por um período de curtíssima duração. Libera-se o exercício de uma atividade material sobre um bem público. Ou seja, a permissão e a autorização, permissão de uso e autorização de uso de bem público, ambas são atos administrativos precários e discricionários. O que eu poderia traçar de diferença aí para você? A permissão, ela tem tanto o interesse do particular quanto da administração, mesmo que nesse segundo caso seja indireto. Normalmente, a permissão de um uso de bem público, ela é por um tempo maior. A autorização também é discricionária, também é precária, mas o interesse é exclusivo do particular. A administração não tem qualquer interesse nessa autorização, apenas ela verifica se ela não vai trazer nenhum problema para o interesse da coletividade. Se não trouxer, ele concede a autorização. E a autorização é para aqueles períodos mais curtos. Então, por exemplo, festa junina, que vai interditar a rua por 2 dias, a autorização. Quiosques da orla, banca de jornal, permissão. Tempo é mais longo e também há um interesse da administração aqui. Olha o recolhimento de impostos aí, ICMS, ISS, ok? Então, ambas são atos discricionários e precários. Podem ser revogadas a qualquer tempo, sem direito à indenização para o particular. Só toma cuidado com a chamada permissão condicionada ou qualificada. Permissão de uso de bem público qualificada ou condicionada. Por quê? Porque a administração, na hora de conceder essa permissão, a própria administração cria regrinhas
e que deve se submeter, e vai ter que se submeter a elas. Então, se eu, administração, digo para você, ó, eu te dou uma permissão e vou te dar pelo prazo de 1 ano, eu não vou poder revogar antes de 1 ano. Eu até vou poder revogar, mas eu vou ter que te indenizar. Ou seja, a permissão condicionada ou qualificada, a administração cria determinadas regras, a elas deve se submeter e com isso a discricionariedade da administração fica o quê? Mitigada. É o caso de uma permissão por um prazo de 2 anos, de 1 ano ou 2 anos que seja, e aí você, se a administração quiser revogar, vai ter que indenizar o particular, coisa que numa permissão simples não acontece. Eu dou a permissão e eu posso revogar porque é um ato discricionário e precário, ok? Então essa precariedade, essa discricionariedade numa permissão condicionada fica quebrada. Até o nosso próximo encontro. Hoje a gente fica por aqui. Até lá.